respostas para tudo, e na incerteza eu fico mudo. Melhor calar que errar. Entenda, o amor é a única saída pra alma às vezes tão sofrida, que está aprendendo a voar. O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? Um olhar por sobre o mundo, um incansável sopro puro, forçado amor a criar. Se a intuição fosse ouvida e a oração não esquecida, daria até pra explicar. O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? E a música vai pelo vento, e a música vai pelo vento, e a música vai pelo vento. O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica pra trás e desaparece. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é teu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a
sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece. E tudo aquilo que era importante fica pra trás e desaparece. E a alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão inquieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é teu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a tua passará. Vai e descobre que o mundo é teu. Deixa o amor te guiar e cuida da sede do teu irmão e a tua passará. Boa noite, é um enorme prazer de nós estarmos aqui com vocês nessa sexta-feira e poder participar desses momentos tão importantes, né? Em decorrência da pandemia, não podemos estar juntos fisicamente, mas estaremos também tecnologicamente aí, né? Se apropriando desse conceito que é a internet, né, dessa tecnologia, para nós fazermos aqui o nosso estudo. A primeira coisa que eu vou fazer é uma página de abertura do livro Pão Nosso, tá? E esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, e eu escolhi a página chamada Curas, né? Então vamos ler a página, a gente vai fazer uma prece e depois começar assim o nosso estudo. Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 9. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauraram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções
acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas porque se sentiram impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão da ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção considere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. E assim, com essa página, gostaria que vocês pudessem elevar seus pensamentos, né? E vibrarmos hoje também em torno de toda essa situação, para nós fazermos aí a prece inicial, para nós abrirmos a nossa falação de hoje em relação ao assunto que vai ser Espiritismo e milagres, ou seja, o Espiritismo não é assim, não faz milagres, que é o tema, e a gente vai fazer a nossa prece agora, tá? Querido Jesus, agradecemos hoje a Tua paz, a Tua luz, pedimos a Ti que possa estar com todos nós neste momento difícil, um momento em que a humanidade se encontra em tanto sofrimento devido às dores causadas pela pandemia, e possa Tu, Jesus, irradiar todo o amor até esses irmãozinhos sofredores, tantos aqueles que estão em leitos de dores ou isolados em qualquer lugar, como também, Jesus, os irmãozinhos que estão desencarnando devido ao processo de pandemia. Te agradecemos pelo momento dado a nós de refletirmos e pedirmos por esses irmãos. Obrigado, Jesus, e graças a Deus. E que assim seja. O assunto de hoje a gente vai falar sobre o Espiritismo não faz milagres, né? Bem, é muito comum hoje em dia estarmos ligando a situação até de algumas religiões à questão dos milagres. O que é um milagre? Um milagre é uma coisa inexplicável para alguns, alguma coisa que não tem um entendimento, que não tem explicação. E essa questão miraculosa, ela, contudo, faz com que as pessoas não tenham noção, né, dos fenômenos, dos acontecimentos, e isso faz com que essa situação ela se torne presente de uma forma em que as pessoas, não tendo essa explicação, elas passam a acreditar nesses termos miraculosos e aceitarem assim, sem contudo ter essa explicação. Bem, era muito comum na antiguidade, ou nos tempos antigos, né, a questão do milagre. Na Idade Antiga mesmo, nós temos todos esses fundamentos dos milagres trazido até pelos fenômenos mediúnicos de alguns personagens, como as pitonisas, profetas, que faziam esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, mas não havia explicação para isso. Vamos lembrar também que até mesmo na configuração ali do Velho Testamento, principalmente na parte em que Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, há esse fenômeno, né? O fenômeno dos 10 mandamentos serem escritos através de um processo direto nas tábuas. Mas como explicaria Moisés aos seus seguidores tal fenômeno, né? A criptografia. Esse fenômeno, mais tarde, vai ser explicado através da doutrina dos espíritos, que se incumbiu de, mais tarde, trazer à tona todo esse processo de explicação desses fenômenos ocasionados na história, principalmente até mesmo dentro da Bíblia. Então, o que é o fenômeno?
né? O que é isso? O que é esses milagres? Outra coisa também é como as religiões colocam a situação divina. Deus faz milagres? Seria a divindade, ela até transformando as suas próprias leis naturais, modificando suas leis naturais para providenciar, assim, alguma configuração de milagre, ou seja, trazendo fenômenos contrários a toda essa questão da natureza, da sua própria criação. Então, durante muito tempo, as religiões, principalmente na antiguidade, elas começam a dar sentido a esses milagres ocasionados pela divindade, ou seja, Deus atuando através dos fenômenos. Mas nós sabemos que Deus não opera em relação às questões que saem das leis naturais. E uma outra situação também colocada por muitos em relação a esses milagres é a figura até da oposição a Deus do diabo, ou seja, do Satanás, né? Outra coisa que fica também incompreensível é como haveria uma outra força tal qual a Deus que pudesse ocasionar essas situações, né, de milagres, de fenômenos. Então, isso vai criar uma consciência, né, em que, tendo essa força igual a Deus, ou até mesmo superior, nos casos que são comentados, e que implica um desajuste naquela coisa que nós falamos de Deus, e Ele é o único, né? Uma outra coisa também seria a imutabilidade de suas leis provocada por Deus, ou seja, a imutabilidade quando o próprio Deus modifica as suas leis, toda a sua regra de conduta das leis naturais. E ele deixa de ser único quando existe uma consciência de um ser que divide com ele, né, toda essa relação de poderes. Então, a divindade, por si só, nós não temos assim condições para poder entender toda a intimidade divina. Deus sabe o que faz em relação às questões dos fenômenos e a sua ação em relação a todo esse propósito. Então fica difícil até para a gente entender essa questão, porque estamos longe de conhecer a intimidade divina. Durante a Idade Média, era muito comum os apelos dos milagres nas figuras santificadas, ou seja, logo após toda essa condição do cristianismo, o cristianismo passa a ser agora a religião oficial, tanto em Roma, e mais tarde a igreja ela se coloca num patamar de superioridade mental e social. Era muito comum o advento do milagre pelas figuras dos santos, né? Pessoas ligadas à igreja que faziam, através até dos fenômenos, ou seja, até da questão mediúnica, ou através da fé maior daqueles que estavam acessando a esses santos, isso, algumas condições de curas em doentes e enfermos. Mas só que a igreja coloca essas questões muito simbólicas. Só quem podia fazer esses atos miraculosos eram os santos. E também havia também uma consciência da pureza, ou das virgens, né? As pessoas que não eram maculadas, que eram donas dessa condição de milagre. Então, aqueles que eram tidos pessoas que não estavam ligadas à consciência do clero, nem do papel da igreja, essas pessoas eram tidas como movidas pelo intuito de Satanás. Ou seja, nós sabemos que a mediunidade ela está em todos os ramos sociais. O fenômeno mediúnico, o papel do médium,
ele está sempre ligado a todas as parcelas sociais, a todas as camadas sociais. Então a igreja começou, na Idade Média, a perseguir esses homens ou essas mulheres que tinham dons mediúnicos de previsão, ou de clarividência, ou de cura, colocando numa situação de bruxaria ou de feitiçaria, porque entendia a igreja que essas práticas não eram assim condizentes com as pessoas impuras, sim a pureza ligada a seu processo, né? Ou seja, a igreja ela persegue essas pessoas, tanto que algumas dessas pessoas eram levadas até a serem depuradas nas fogueiras da Inquisição, devido à igreja achar que essas práticas eram heresias, eram contrárias à própria condição das suas verdades e da sua moral. Bem, agora vamos lembrar o seguinte, né? Nós falamos aqui da antiguidade, vamos lembrar também que Jesus prodigalizou alguns efeitos chamados de milagre, né? Nas páginas do Evangelho, nós temos, assim, várias passagens em que Jesus coloca a sua prática mediúnica, coloca ali toda a sua evolução, ou seja, a sua superioridade moral em ajudar as pessoas necessitadas. Bem, vamos lembrar, o próprio Jesus ele estaria também quebrando assim as regras de conduta das leis naturais, provocando essa questão dos milagres? Não. Jesus, ele faz essas curas porque a sua superioridade mediúnica era muito grande, né? Um ser evoluído, mas também prezava em relação a educar todas essas pessoas pela fé. Ou seja, os próprios discípulos eram orientados a buscar a fé como uma condicionante para ajudar a esses próximos. Então Jesus foi aquele que curou o mendigo Bartimeu, né? Ressuscitou Lázaro. Jesus que na festa de Caná ele vai fazer que a água se transforme em vinho, mas tudo nós sabemos que essa superioridade de Jesus tem explicação até pelo propósito que a doutrina espírita vem trazer mais tarde, a sua superioridade mediúnica, né? Ou seja, Jesus faz com que toda essa questão do seu fluido, né, superior, ele possa interceder nessas pessoas, ou mesmo na própria matéria, porque há uma superioridade dele, né? Então tem uma explicação. Jesus não foi médium de ninguém, seria até médium da própria divindade para fazer todas essas atuações, todo esse processo de ajuda. Mas dizemos, será que todas as pessoas em que Jesus fez todo esse processo de cura, elas tiveram merecimento? Será se muitos mais tarde, porque o Evangelho traz só aqueles que foram curados, né? Uma infinidade de pessoas, cegos, leprosos, né? Até as pessoas obsediadas, no qual Jesus também vai fazer com que a sua autoridade expulse o obsessor, mas muitos em sua conta talvez não tivesse merecimento naquele momento de estarem livres desse problema aí ligado à sua reencarnação. Porque nós vamos lembrar também que o espírito reencarnante às vezes traz uma condição que não vai ser modificada. Às vezes nasce com aquele problema de saúde,
ou nasce com aquele problema de idiotia, porque é a missão dele, é a forma como ele vai desenvolver aí a sua expiação, e essa expiação faz com que ele vá evoluir. Bem, mas sabemos que no próprio Evangelho existe a proposta da fé, mas a fé, ela sendo raciocinada, ela sendo extraída do fundo do coração, ela tendo um objetivo maior, né, de que chegue até aos espíritos, até a divindade, e essa fé ela pode ocasionar a cura, mas sabemos que, apesar de tudo, esses irmãos que eu citei aqui, que às vezes não tinham essa questão de merecimento, perdurariam com as suas condições, né, aí, de doenças ou problemas de ordem psicológica ou de ordem física, para poder expiar aí as suas faltas. Agora, lembrando, né, o milagre, ele tem muito questionamento, não só pela ciência, mas também tem esse questionamento dos vários pesquisadores. A ciência até hoje, ela ainda replica muito na questão do milagre. Ela não consegue exercer um fundamento prático, ou seja, alicerçar alguma forma para poder explicar o milagre. Então, já que a ciência ela está longe de explicar essa situação de milagre, porque precisa de elementos, precisa demonstrar isso de uma forma material, coube a doutrina dos espíritos vamos dizer, no seu momento maior, ou seja, com sua autoridade, explicar essa questão dos milagres. Bem, se durante todo o tempo da história antiga, da história medieval, os milagres eles foram tidos sem explicação e tendo a aceitação das pessoas, independente de como acontecia, a doutrina dos espíritos ela vem ao seu tempo explicar essa situação de milagres, né? Vamos lembrar que durante muito tempo esses milagres eles não tinham um sentido científico de explicação, né? Ou seja, os fenômenos espirituais, ou seja, a própria presença dos espíritos, ou seja, a vida fora do corpo de carne, do corpo físico, a presença dos espíritos não tinha essa explicação para podermos assim dar sentido aos fenômenos. Vamos lembrar que a terceira revelação, que é o Espiritismo, que vai trazer todo o advento do Espírito Consolador, vem a seu turno dizer que, além do corpo físico, existe a inteligência dos espíritos desencarnados. E que esses espíritos, eles são responsáveis por todo o processo de fenômenos, né? Ou seja, tanto de efeitos especiais, os chamados fenômenos mediúnicos, a psicofonia, a psicografia, e que fez com que Allan Kardec pudesse construir todo esse processo para explicar, né, essa presença dos espíritos e também trazer uma doutrina de amor que pudesse dar à humanidade, não só aos espíritas, a doutrina dos espíritos, ela, ao seu turno, vem sendo divulgada, vem trazendo estudos, né, sobre todos os aspectos científicos, filosóficos. Ela é uma doutrina para a humanidade, mas lá no século XIX precisou ela dar esse sentido de explicação. Vamos lembrar que as batidas nas mesas, né, as batidas nas cadeiras,
todo fenômeno de efeito físico, veio provocar uma série de estudos para poder trazer essas explicações. E o Allan Kardec, dando esse sentido a essas explicações, vai trazer à tona todo esse processo em que vai explicar as chamadas causas milagrosas. O que é um milagre? Então, vamos lembrar que a ação dos espíritos está pautada na sua própria natureza. Vamos explicar nos dias de hoje toda essa situação relacionada às curas. Qual é o papel desse intercâmbio espiritual para a humanidade? Os espíritos que hoje estão presentes na nossa vida e já estiveram presentes nas nossas vidas anteriores, e somos nós mesmos, espíritos, hoje estamos encarnados, mas logo estaremos desencarnados. Esse mundo espiritual é que vai prodigalizar para nós toda a consciência de que somos imortais, mas também vai trazer essa noção de que o papel da espiritualidade, até na ajuda à humanidade, ela é importante. Então não há esse sentido de milagre. Eu vou pegar aqui uma fala até de uma companheira que foi palestrante, já desencarnada, Terezinha de Oliveira, ao abordar os milagres que o Espiritismo faz. Ela coloca aqui: o Espiritismo coloca ao nosso alcance muitos recursos espirituais com os quais se torna possível acionarmos certas leis naturais e reproduzirmos alguns fenômenos que ajudem ao próximo e a nós mesmos. Mas quem procurar o Espiritismo somente para obter a cura imediata de seus males físicos e espirituais, ou resolver de pronto seus problemas materiais, poderá ficar decepcionado, porque somente se realiza o que estiver dentro das leis divinas. E o Espiritismo não tem por finalidade principal a realização de fenômeno, mas sim o progresso moral da humanidade. O maior milagre que o Espiritismo faz não é tirar problemas e dores do nosso caminho, é explicar-nos porquê das coisas e ensinar-nos como podemos melhorar nós mesmos para gerarmos efeitos felizes, como prevenir e resolver problemas espirituais, desde que empreguemos vontade e esforço no sentido do bem, ou ainda como suportar aquilo que, por ora, não pode ser mudado porque serve de expiação ou de prova. Então, aí está o papel do Espiritismo. A terceira revelação, o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, trazida pelos Espíritos, e ela não nos coloca apenas a questão do fenômeno. Se os Espíritos atuam sobre nós, através desses fenômenos mediúnicos, e nós encarnados, alguns de nós encarnados, fazemos os papéis de medianeiros, de médiuns, mas a incumbência do Espiritismo, além de dar alento aos nossos problemas, isso dentro da condição dos nossos merecimentos, quando existe esse processo de cura, o Espiritismo, mais do que isso, vem trazer a elucidação dos nossos propósitos em relação à nossa jornada evolutiva. É trazer a consciência desse cristianismo redivivo, fazer com que tenhamos o conceito de bondade e que possamos traçar o nosso caminho através de uma vida voltada para o bem. Então, o papel da espiritualidade é fazer com que entendamos, além de toda essa parte de fenômeno, que outrora era chamada de milagres, o papel do homem, que tem a capacidade de descobrir o intuito de fazer o bem, de se melhorar através de todas as questões deixadas pelo cristianismo através de Jesus.
Então é muito significativo isso para nós, né? Então, diz aqui ainda, pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente é ter sido dessas missões que a divindade somente e seus mensageiros diretos confia para o cumprimento de seus desígnios, né? A participação aqui que Kardec fala sobre Jesus, e nos deixou esse legado constante, e que traz ainda na terceira revelação todo o propósito de nós estarmos imbuídos na consciência do bem. Uma coisa que chama a atenção é a chamada ditas cirurgias espirituais, que são através, né, da questão do magnetismo. Então, por muitos anos, nós tivemos conhecimento dos chamados médiuns de efeito físico, alguns mais conhecidos como Zé Arigó, o Edson de Queiroz, que foram assim, que fizeram esse tipo de cirurgia. Então, a cirurgia de efeito físico, ela chama atenção até pela materialidade dela, como surge ali o material usado, que não tem asepsia, né? Como eles extraem os tumores ou qualquer enfermidade. Então, eu vou pegar uma fala aqui do Kardec, que ele fala em relação a esse tipo de magnetismo, né? Segundo Kardec, nós temos várias formas de atuação sobre a saúde: magnetismo animal, magnetismo espiritual, a homeopatia, a mediunidade de cura e a medicina comum. São os 5 pilares da medicina. Ele propõe que no futuro esses 5 pilares combinem, porque eles atuam de forma diferente, então eles são complementares e não concorrentes. Os curadores foram já anunciados por Kardec, não necessariamente espíritas, não precisavam ser espíritas, né? Então, até naquela época, o fenômeno ocorre independente de ser no meio espírita ou não. Então, Kardec noticiou, acompanhou, registrou os casos que ficaram famosos na época, inclusive ele foi visitar pessoalmente e verificar alguns deles. Uma outra situação também é como se dá essa questão dos fluidos, não é isso? Esses fluidos são, pelos médiuns, né, irradiados sobre o doente, revigorando os órgãos, normalizando funções e destruindo até placas e tumores de caráter fluídico, produzidas por autoobsessão ou por influenciação externa. Por considerarmos certos médios de cura médios de efeito físico, afora o magnetismo que possui, ele é sensível fonte geradora de ectoplasma, cujo seu desempenho o faz naturalmente captar fluidos mais leves, mais sutilizados. Vamos lembrar que até o próprio Chico, em uma das suas passagens, o Chico, que é conhecidíssimo pela psicografia, já foi médium de efeito físico. Conta aqui que o Chico ajudou o apresentador Augusto César Vanucci, que tinha uma enfermidade, e na hora que sofreu a visita do Vanucci, né, ele deu uma xícara de café para o Augusto César Vanucci, e essa xícara de café se transformou num remédio miraculoso. O café ficou de forma branca, né? E o Vanucci ali, depois de ter tomado aquele líquido, e era o café anteriormente, depois de 4 minutos ou 5 minutos, estava se sentindo bem. Então, essa questão dos milagres vai ter explicação sempre no Espiritismo, né? A participação dos espíritos, a sua consciência da presença dos espíritos, toda a sua ação através dos fluidos, né, do fluido cósmico do universo, até o passe mesmo, essa revitalização, esse equilíbrio que nos proporciona melhoria nos nossos órgãos, no nosso equilíbrio mental, no nosso equilíbrio orgânico. Então o Espiritismo nos faz milagres. O Espiritismo traz à tona, sim,
todas essas explicações que vão tirar essa consciência do miraculoso. O miraculoso que foi necessário na antiguidade, porque não havia advento científico para explicar, que foi utilizado na Idade Média, porque a Igreja se apoderou dessas consciências do miraculoso, até pela necessidade dela se tornar a instituição que foi. E que no século XIX foi dado a consciência científica, por isso que a ciência é importante também para nós, né? Que ela vem comprovando aquilo que o Espiritismo traz à tona, e através de toda a elaboração, de toda a argumentação de Kardec, na descoberta que esses efeitos tinham causas inteligentes, veio proporcionar a nós, né, esse Consolador prometido, que é o mundo espiritual, que é a ação dos espíritos sobre a humanidade, porque nós somos os espíritos e nós atuamos também sobre o mundo encarnado de forma direta, mesmo desencarnados. Então, não existe essa consciência do miraculoso para o Espiritismo. Eu deixo aqui meu abraço a vocês, mas vou pedir a vocês que escutem uma prece, tá, gente? Uma prece que eu vou passar a gravação para vocês, que é do nosso querido, saudoso Geraldo de Aquino. É uma prece para os enfermos. Então, nosso momento também é de vibração pela atual situação planetária. É a situação de que a humanidade está passando. Eu peço a vocês também que se cuidem, tá? E que tenham toda essa coisa com isolamento, e que possamos refletir através dessa prece, emanando irradiações para os nossos enfermos, sendo parentes ou não. Senhor, há sobre esta mesa uma relação de irmãos enfermos, uns hospitalizados, outros em casas de saúde, e outros ainda sobre os leitos nos próprios lares. E aqui, mais estes, Senhor, que embora enfermos, não estão acamados. São impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de permitir que se afligissem pela enfermidade para benefício de seus espíritos. Lança, nós te suplicamos, Senhor, lança um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de derramar um bálsamo em seus organismos e a consolação em suas almas. Também há aqui, Senhor, uma relação de irmãos desencarnados. São entes muito queridos, são amigos, que embora no mundo espiritual estão sempre presentes na nossa saudade. Nós te suplicamos acolher, benévolo, a prece que te dirigimos pelos seus espíritos, hoje libertos da matéria. Dá-lhes da tua paz, da tua luz, do teu amor. Também para esta água, Senhor, esta água que está sobre a mesa, abençoa-a e faze que esse líquido cristalino seja o portador do divino orvalho do teu amor, da tua luz, da tua paz, para este lar, para estes corações. E agora, Senhor, dá-nos a coragem necessária para resistirmos às tentações do desânimo, às tentações de todo o mal. Que a nossa alma receba neste instante as tuas bênçãos, como um tônico a fortalecer a nossa fé, a fim de que possamos subjugar, dominar o mundo, caminhando com os pés sobre o solo da terra, mas vivendo com o coração e os pensamentos nas regiões infinitas do bem, do amor e da luz. Não nos deixes faltar, Senhor,
com a prova de irmãos dos outros homens, da humanidade inteira. Mas também jamais nos falte a disposição de testemunhar que tu, Mestre, falas pelos nossos lábios, realizas pelas nossas mãos, amas pelos nossos corações, de que tu vives em nós e nós vivemos em ti. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Gente, muito obrigado, muita paz, muita luz para vocês, tá bom? Fiquem com Deus.